Seguindo com as nossas notícias, para aquele nosso giro de notícias no BG, quem está com a gente aqui, para conversarmos ao vivo, Felipe Bambassi e Tabata Porte. A gente começa com o caso que repercutiu muito no final de semana. Olha a história. Uma cliente encomendou o bolo e pediu para devolver esse bolo após a festa. Isso aconteceu aqui em Joinville. O que chamou a atenção é que a justificativa é inacreditável, inclusive teve ameaça. É o Felipe que vai contar essa história pra gente, porque a gente quer saber então como é que acabou essa história, né, Felipe? Boa tarde pra você e bom início de semana. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Obrigado pela sua companhia. Exatamente, um caso bastante curioso, inusitado, eu poderia assim descrever. Uma designer de bolos, super famosa nas redes sociais, inclusive faz trabalhos bastante impecáveis aqui na nossa cidade, entregando bolos super bonitos. Ela foi atender mais um pedido como todos que ela tem diariamente. Ela fez a entrega então de um pedido de um bolo, a cliente recebeu, era para o aniversário da filha dela e depois simplesmente a profissional recebeu uma mensagem, um direct na rede social, dizendo, a cliente falando para essa profissional de que se surpreendeu, na verdade, porque ninguém comeu o bolo, na verdade, né? Ninguém chegou a comer o bolo porque seria esse bolo um bolo de mentira. Isso foi de acordo com os familiares da própria cliente, né? Ela disse que recebeu esse bolo, que o bolo estava totalmente impecável, bonito e que ninguém quis mexer no bolo, simplesmente assim, porque achou que o bolo não era de verdade. E aí, por mensagem, ela mandou então para a profissional, para designer de bolos, dizendo assim: quero o dinheiro de volta, vou devolver o bolo, inclusive você pode pegar esse bolo, congelar o bolo e depois vender para um outro cliente. E aí a profissional, a designer de bolos, achou aquilo um absurdo, na verdade, e falou que não, que ela fez, na verdade, o trabalho dela, que foi justamente entregar o pedido da forma impecável e finalizar, então, esse pedido. Depois disso, a cliente, então, fez uma ameaça, falou assim, que se não devolvesse o dinheiro, ela ia difamar a imagem dela pelas redes sociais. Foi neste momento, então, que a designer de bolos pegou essas conversas todas e publicou na rede social. E aí já deu no papo, né? Aquilo viralizou tudo, 10 mil pessoas chegaram a visualizar, quase 2 mil pessoas comentaram também sobre esse absurdo. Porque realmente ela queria devolver o bolo que ela tinha comprado e faço um adendo ainda, viu, Sabrina? A cliente ainda falou que se o bolo tivesse pelo menos algumas falhas, as pessoas poderiam então achar que o bolo era realmente de verdade e aí comeriam o bolo. Uma história difícil de acreditar que revoltou bastante. Não só a cliente, porque ela não conseguiu devolver o bolo, a profissional, que nunca viu um caso parecido, e as pessoas das redes sociais que interagiram com essa publicação, porque afinal nunca tinha visto uma história desta parecida, viu? Inclusive eu faço essa pergunta para o pessoal de casa, viu? Alguém já viu essa história como esta, Sabrina? Volto com você. Pois é, né, Felipe? Que loucura. Se contasse, talvez o pessoal não acreditaria. Mas hoje em dia, com a internet, basta a publicação, começa um compartilhamento daqui, outro dali e viraliza, como foi o fato dessa história. Bom, para quem gosta de um bolo com falhas, é não encomendar dessa profissional, porque ela faz o bolo perfeito, né?